O que o Papa Leão XIV e Santo Agostinho têm em comum? No vídeo de hoje nós vamos aprender mais sobre esse que é o Doutor da Graça. Eu te digo qual é a relação dos dois depois da vinheta, tá bom? Nosso querido e amado Papa Leão XIV, nosso novo Papa da nossa Igreja Católica, em sua primeira aparição em praça pública, na Praça de São Pedro, ele disse a seguinte frase: "Eu sou agostiniano, sou filho de Santo Agostinho." O que a gente pode entender dentro dessa frase, desse contexto dele, que é o primeiro Papa americano, é que ele bebe muito de tudo aquilo que Santo Agostinho nos deixou enquanto ensinamento. Papa Leão XIV é agostiniano, como ele disse, filho de Santo Agostinho. E esse grande santo, antes de nos deixar grandes ensinamentos, teve uma vida bem difícil e bem conturbada, viu? Antes de ser bispo de Hipona, Santo Agostinho viveu uma vida devassa, uma vida muito distante daquilo que nós estamos acostumados a ler sobre ele, não é mesmo? Ele nasceu ao norte da África, numa antiga cidade chamada Numídia, e é filho de Patrício e Mônica. Patrício, pai de Santo Agostinho, era um pagão e que a relação dele com Santa Mônica era muito difícil, era muito conturbada. Mônica, por sua vez, era uma mulher forte, de fé, perseverante e que foi muito importante para todo o processo de conversão de Santo Agostinho. Quando jovem, Agostinho teve uma boa educação, ele sempre era muito aplicado aos estudos e adorava a retórica, adorava literatura, leitura, filosofia. Por isso, muito jovem, aos 20 anos de idade, ele já lecionava retórica em Cartago. Lembra que falamos que a vida de Santo Agostinho era uma vida bem difícil? Pois é, enquanto jovem, Santo Agostinho se entregou aos pecados da carne, a uma vida devassa, e com 19 para 20 anos, após se envolver em uma relação com um amante, Santo Agostinho acaba tendo um filho. O nome dele é Adeodato. Tanto Adeodato quanto Agostinho tiveram seu processo de conversão muito próximos e se batizaram também no mesmo dia. Dentro da vida de Santo Agostinho, dessa sua vida devassa, antes mesmo de se converter, ele se entregou também a uma seita, ou seja, a algo que o tirava dentro desse movimento de caminho com Deus. Santo Agostinho era muito próximo aos maniqueístas. E essa seita ela tem uma base filosófica muito forte. E o que de fato chamou a atenção de Santo Agostinho para ele se debruçar mais. Após a leitura de um livro ligado a essa seita, ligado ao maniqueísmo, Santo Agostinho então se entregou a essa seita e se aprofundou ainda mais nas leituras e naquilo que eles acreditavam. O maniqueísmo ele dividia o mundo em dois principais opostos antagônicos, o bem e o mal. Segundo essa doutrina, o universo ele teria sido criado a partir desse embate. Imagine, por exemplo, então, que uma pessoa foi cometida de ter feito algum crime. De ordem prática, segundo essa visão maniqueísta, essa pessoa é intrinsecamente má e não pode mudar nada. E nada além, nenhum fator externo poderia contribuir para que ela tivesse tido essa atitude. Era isso que os maniqueístas acreditavam à época. O ponto de virada na vida de Santo Agostinho foi justamente dado por três grandes influências. A primeira delas foi de sua mãe, Santa Mônica. Lembra que eu disse que ela era uma mulher de fé? Isso mesmo, Santa Mônica rezou continuamente durante 33 anos pela conversão de Santo Agostinho. Ela era conhecida também por ter o dom das lágrimas. Durante toda a sua vida, Santa Mônica sempre partilhava com religiosos, bispos, sobre a realidade de Santo Agostinho e pedia muito a eles que fossem até ele, chamassem ele para mudar de vida, para transformar. E diante disso tudo, Santa Mônica sempre falava com muitas lágrimas nos olhos, né? Em desses atendimentos, um dos bispos que ouvia a partilha de Mônica dizia a seguinte frase a ela: "Continue a rezar, porque é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas." E foi justamente por conta também dessa intercessão de Santa Mônica que Santo Agostinho se converteu. A segunda influência foi Santo Ambrósio.
Quando Agostinho se muda para Milão, ele começa a ouvir as pregações de Santo Ambrósio e fica motivado, cativado a saber mais sobre tudo aquilo que o santo dizia. A terceira pessoa que também foi muito importante para a conversão e para a mudança de vida de Santo Agostinho foi Santo Antão. Antes mesmo de ser santo de nossa igreja, Santo Antão também viveu uma vida bem parecida com aquela que Santo Agostinho levava, o que chamou muita atenção pelo fato também de Santo Antão ser africano. Ele viveu uma jornada de conversão muito parecida com Santo Agostinho. E esses três fatores fizeram então com que ele se convertesse e mudasse de vida. Como eu disse, Agostinho ele era um grande escritor, ele amava retórica, amava literatura e por isso nos deixou grandes escritos que nos ajudam até hoje. Um deles é As Confissões, um livro onde a gente consegue encontrar uma das frases que assim que a gente ouve, a gente já associa a Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia: "Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova". No livro de Confissões, a gente consegue permear todo esse caminho de conversão que Santo Agostinho teve, desde sua vida totalmente devassa e longe de Deus, até essa relação próxima de intimidade que ele cultivava com o nosso Senhor. Um outro livro também muito conhecido que Santo Agostinho deixou para nós se chama A Cidade de Deus. Ao longo de 22 escritos dentro do livro ali, Santo Agostinho diz um pouco sobre a época que Roma passava por um saqueamento dos gotos em 410. Muitos pagãos culpavam os cristãos pela queda de Roma, apontando que antes, nas mãos dos pagãos, Roma não sofria com nada daquilo que estava acontecendo, ela estava mais assegurada. E no livro, Agostinho aborda justamente essa relação de fé e política e apresenta a humanidade dividida de fato entre esses dois amores, um amor a Deus e o amor a si mesmo. Uma das coisas também que são grandes tesouros que Santo Agostinho deixa para nós são os comentários bíblicos. Por ser uma pessoa inteligente e amar ler as Sagradas Escrituras, Santo Agostinho lia os Salmos, lia os Evangelhos e tecia grandes e belos comentários sobre esses escritos e que nos ajudam a rezar até hoje, viu? Após a sua conversão, Santo Agostinho retorna então à África, onde ele se torna bispo de Hipona, o local onde ele chamou a atenção de muitas pessoas por dizer ali ao povo e mostrar a sua grande sabedoria e eloquência sobre a palavra de Deus e os ensinamentos da nossa igreja. Justamente em Hipona, na época em que Santo Agostinho estava lá, a região passou por grandes ataques de vândalos. E Santo Agostinho já, depois de muito tempo, estando lá e já pelo fato de também estar mais debilitado, acaba falecendo em Hipona mesmo. Nessa época dos grandes ataques, enquanto acontecia um cerco dos vândalos, Agostinho já estava bem debilitado, com uma saúde bem complicada, e ele acaba falecendo nessa época em Hipona durante esse ataque. E a canonização de Santo Agostinho, ela se deu de um jeito bem diferente do que nós hoje em dia estamos acostumados a ver, né? Todo esse processo de canonização. À época, ela se deu por aclamação popular. O povo aclamava tudo aquilo que Santo Agostinho deixou e todo o ar de santidade que ele exalava. Então, em 1298, o então Papa Bonifácio VIII deu a Santo Agostinho o título de doutor da Igreja. Ele é doutor da graça não somente por ter ensinado como ela opera na nossa vida, mas também porque é prova viva de que podemos ser totalmente transformados pela graça de Deus, pela ação de Deus em nossa vida. Lembra que no começo do vídeo eu falei sobre o Papa Leão XIV, que é filho de Santo Agostinho? Pois é, na revista Jovens de Maria desse mês a gente deixou um enigma ali para vocês e a gente vai, no finalzinho do vídeo, falar a resposta aqui para vocês. Na página vocês conseguem encontrar 3 desenhos ali, 3 ícones que estão relacionados, que têm uma relação entre o Papa e Santo Agostinho. O primeiro deles é o desenho de um coração com flechas. Esse desenho está no brasão do Papa Leão XIV e representa ali todo o movimento de conversão de Santo Agostinho, onde ele deixou o seu coração ser ferido pelo amor de Deus. O segundo deles é uma cruz. E a cruz representa então a cruz mesmo que
o Papa Leão XIV decidiu continuar carregando desde quando ele era cardeal. Ao ser nomeado Papa, ele decidiu manter a cruz que ele tem, porque dentro dessa cruz ele tem relíquias de Santo Agostinho, Santa Mônica e outros santos e beatos agostinianos. Por fim, o terceiro e último enigma que está ali é o Salmo 127. Esse Salmo 127 foi desse salmo, ou melhor, dos comentários que Santo Agostinho havia feito e deixado sobre o Salmo 127, que o Papa Leão XIV, então, tirou o lema do seu pontificado, onde ele diz que todos somos um. Gostou desse vídeo? Gostou das curiosidades? Gostou de saber sobre a vida de Santo Agostinho? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Também se inscreve no nosso canal do Jovens de Maria, tá bom? Tchau!